Fala galera, tudo bem? Tudo em ordem? Francisco Lavoura aí do canal Tio Pratinha. No vídeo de hoje a gente vai tentar responder aí a pergunta: qual é a melhor empresa de celulose? Klabin, Suzano ou Irani? Qual delas leva a melhor? Se a gente analisar aí um cenário de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos aí, qual delas entregou o melhor resultado, digamos assim, mais lucro, né? Porque o que interessa no fim das contas é lucro no bolso. Então a gente começa observando aqui a Klabin, que ela hoje está cotada aí na casa dos R$ 4,50, com uma valorização aí de 22% nos últimos 12 meses, tem um PL atual de 5,26, 2,40 é o P sobre VP, e um dividend yield aí na casa dos 6,6%, entre 6% e 7% de dividendo. É uma boa empresa, todo mundo sabe disso, é uma das mais queridinhas aí para quem tem uma carteira aí de aposentadoria, carteira de proventos aí. Mas será que ela leva melhor em relação às outras, né, do mesmo setor, a Suzano e a Irani? Vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente observa um cenário aí de um mês, você vê que ela está positiva aí em 5%. Se a gente analisar aí um trimestre, por exemplo, também ela está em alta de 21%. Se a gente pegar aí o período de 1 ano, ela continua entregando aí 22%. Se eu pegar aqui um período de 2 anos, aí quando eu olho para a rentabilidade real, que é aquela rentabilidade descontando a inflação, ela tem aí uma queda na casa dos 7%, tá? Ela está perdendo para a inflação. Mas se eu olhar um cenário mais alargado aqui, um cenário maior, porque normalmente quem investe em ações, né, investe para longo prazo, 5 anos, ela entrega aí 31%. Se a gente observar aqui os últimos 10 anos, ela está nos entregando aí 68%. É sim uma boa empresa e tem também um bom retorno, tá? É um ótimo retorno. Se você quiser observar aqui o preço justo aqui, utilizando a fórmula de Benjamin Graham, né, você percebe aí que o preço atual de R$ 4,56 está abaixo do preço justo, que seria R$ 6,10, dando aí um potencial de crescimento de mais de 30%, 33%. Por outro lado, se a gente observar aqui os dados da Suzano, né, a gente vai ver aqui que o valor de cotação dela aí tem R$ 47, a valorização muito pequenininha aí nos últimos 12 meses, praticamente estável, né, 1% aí, só que ela tem um PL de 3,40 e um P sobre VP de 1,64, tá? Menor do que o da Klabin. Entretanto, seu dividendo, para quem olha aí para carteira de proventos, carteira de dividendos, a Klabin leva melhor, porque essa daqui está com 3,8% de dividendo nos últimos 12 meses, tá? Quando a gente analisa aqui também a rentabilidade dela, o que ela entregou aí no último mês, 6,8%, se a gente observar em 3 meses está com 18% de entrega, em 1 ano está aí no 0 a 0 praticamente, né? Nos 2 anos também está dando prejuízo maior do que a Klabin. A gente viu que a Klabin perdia ali para a inflação por uns 7%, aqui a Suzano está perdendo por 21%, então já é prejuízo. Se a gente observar em 5 anos também dá uma queda aí de 13% em relação à inflação. Não estou olhando essa parte aqui de cima que seria a rentabilidade, né? Rentabilidade sem o desconto da inflação. Quando a gente desconta a inflação, tem aqui, ó, 13% de perda. Agora, se a gente observar os 10 anos, aí sim, aí ela nos entrega aí 281% nos últimos 10 anos, uma excelente rentabilidade. Por outro lado, se a gente comparar o preço justo aqui em relação ao preço atual, a gente observa aqui que há uma rentabilidade possível aí, né, uma potencial de rentabilidade de 100%, porque ela está em 47% e o preço justo é de R$ 94. E a Irani, que no caso, na comparação aí com as três, é a menor de todas elas, talvez a mais recente também, ela está sendo cotada aí a R$ 9,98, tem uma rentabilidade aí de 58% somente nos últimos 12 meses, mas o PL está em 7,04 e um P sobre VP de 2,08. Dividend yield aí nos últimos 12 meses entregou 7,5%. Quesito dividendo, ela entregou
nos últimos 12 meses, 7,5% foi quem mais entregou, comparando as três aí no período dos últimos 12 meses, tá? A gente sabe que a Klabin das três é uma excelente pagadora de dividendo aí, mas nos últimos 12 meses, quem mais entregou em dividendos foi a Irani. Olhando aqui para o cenário de entrega, né, de rentabilidade, ó, nos últimos 30 dias, né, último mês, ela entregou 10%, entregou aí nos últimos 3 meses 16%, se a gente observar em um ano, 46%, em 2 anos ela entregou aí 32%, ou seja, das três foi a única que entregou aí nos últimos 2 anos, é a única que está nos entregando lucro aí. Se olhar os últimos 5 anos, ela entregou aí 382% de rentabilidade real e nos últimos 10 anos, 281%. Ou seja, em todos os cenários aqui, observando um mês, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a Irani entrega uma rentabilidade muito boa aqui, né, em relação às outras. Quando a gente observa preço justo, 9,98 é o preço atual dela e o preço justo está em 12,40. Das três também é a que teria o menor potencial aí de rentabilidade. Se a gente for observar pelas métricas aqui, pela fórmula do Benjamin Graham, seria das três a que nos entregaria um potencial de rentabilidade menor. E por fim, se a gente comparar aqui nesse gráfico, né, se a gente observar esse gráfico aqui, a gente percebe que a Irani, que é essa linha de cima, essa linha preta, ó, Suzano é a vermelha, Irani essa linha aqui, essa linha que eu apaguei, né, essa linha de cima, e Klabin é essa linha azulada aqui, meio verde. A gente observa aqui que nos últimos 2 anos, a Irani entregou aí 47% contra 10% da Klabin e menos 7% da Suzano. Suzano perdeu aí para a inflação. Se a gente observar os 5 últimos anos, de novo, a Irani é que entrega aí o maior percentual de rentabilidade, 535%. E também no cenário de 10 anos, aí no cenário de 10 anos há um empate técnico aqui, a gente pode ver entre Suzano e Klabin. As duas entregam 580, olha lá, praticamente empatado, 581 para Suzano, 582 para Irani, mas Irani ainda assim leva vantagem. Então, por esses dados que a gente acabou de observar, se você tivesse investido aí R$1.000 nos últimos 10 anos aí, você teria feito o melhor negócio aqui se você tivesse investido na Irani, né? A gente pode ver aqui, ó, se você tivesse investido aí R$1.000 na Suzano, teria 6.819 e na Irani 6.822. Certinho? Praticamente empatados, né? E a Klabin, que foi a que menos apresentou a menor rentabilidade, teria te entregado aí R$3.000, menos de 50% em relação às outras, menos da metade do que as outras entregaram, tá bom? Mas a gente sabe que a Klabin é uma grande empresa, fez bastante investimento também nesse período e deixa aí o teu comentário, né? Qual das três você prefere nesse momento, daqui para frente, olhando para o futuro aí, qual das três tem o melhor cenário na sua opinião? Obrigado por você ter assistido até aqui, um forte abraço e um bom dia bom a todos.